Nossos chamados líderes em Washington que nós elegemos para salvaguardar a nossa nação e nossa Constituição são os traidores e que por trás deles são comparativamente pequeno grupo de homens cujo único objetivo é escravizar o mundo inteiro, a humanidade em seu plano satânico de governo de um mundo. Este enredo satânico foi lançado na década de 1760 e quando primeiro surgiu sob o nome dos Illuminati. Este Illuminati foi organizado por um possuado Y nascido um judeu que foi convertido ao catolicismo e tornou-se padre católico e depois no ordem da então recém-organizada Casa de Rothschild desertou e organizou o Illuminati. Naturalmente os Rothschilds financiou essa operação e cada guerra desde então começando com o francês. A revolução tem sido promovida pelos Illuminati operando sob vários nomes de disfarces. Eu digo sob vários nomes de disfarces porque depois que os Illuminati foi expostos e tornou-se muito famoso eis o que seus conspiradores começaram a operar sob vários outros nomes nos Estados Unidos imediatamente após a Guerra Mundial que eles montaram o que eles chamavam de Conselho de Relações Exteriores comumente referido como CFR e este CFR é na verdade, os Illuminati nos Estados Unidos. Estados e sua hierarquia. Os idealizadores e controle do CFR para uma muito grande extensão são os descendentes dos conspiradores originais Illuminati, mas para esconder esse fato a maioria deles mudou seus nomes de família originais para americano, soando nomes por exemplo, o nome verdadeiro dos Dillons Clarence Douglas Dillon uma vez secretário do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. L. Polsky. Este é para a Alemanha 50 anos depois do Banco da Inglaterra abriu suas portas um ourives chamado Michael Moses Bauer. E abriu uma moeda comprada em uma casa de contagem em 1743 e mais à porta ele colocou um sinal representando um águia romana em um escudo vermelho da loja ficou conhecido como a empresa de escudo vermelho ou em alemão Rothschild e quando seu filho Joy Meyer Bauer herdou o negócio que ele decidiu mudar seu nome para Rothschild e logo aprenderá que emprestar dinheiro para governos e reis era mais rentável do que emprestar para privado e indivíduos não eram apenas os empréstimos maior, mas eles foram garantidos pelo prefeito de impostos da nação. Rothschild teve 5 filhos ele treinou todos eles e as habilidades de criação de dinheiro. Em seguida, enviou-os para as principais capitais da Europa para abrir filiais da banca familiar negócios. Seu primeiro filho Michael Meyer ficou em Frankfurt para cuidar da cidade natal. Seu segundo filho Salomão foi enviado para Viena. Seu terceiro filho Nathan foi claramente o mais inteligente e ele foi enviado para Londres em 21 anos em 1798. 100 anos após a fundação do Banco da Inglaterra seu quarto filho Carlo foi para Nápoles. E seu quinto filho Jacob foi para Paris em 1785. Michael mudou toda a sua família para esta casa maior uma morada de 5 andares. Ele compartilhou com a família do navio. Esta casa era conhecida como Escudo Verde do Rothschilds e os navios jogariam um papel central no resto da Europa, a história financeira e no dos Estados Unidos. Os Rothschilds entrou em negociações com a realeza europeia que no Williamshall, o palácio do homem mais rico da Alemanha, na verdade, o monarca mais rico de todos da Europa, Príncipe William de Hesse-Kassel. Em primeiro os Rothschilds estavam apenas ajudando William especula em moedas preciosas. Mas quando Napoleão perseguiu o príncipe William em exílio ele enviou 550.000 libras por um gigantesco soma naquele momento para Nathan Rothschild em Londres com instruções para ele comprar consoles títulos do governo britânico também chamado estoque do governo. Mas Rothschild usou o dinheiro para seus próprios fins com Napoleão às soltas oportunidades dos investimentos em tempo de guerra. William Ilimitado voltou aqui alguns tempo antes da Batalha de Waterloo em 1815 ele convocou Rothschild e exigiu seu dinheiro de volta. Os Rothschilds devolveram o dinheiro de William com o interesse dos cônsules britânicos teria pago ele tinha o investimento realmente foi feito. Mas os Rothschilds manteve todos os lucros anteriores que haviam feito usando o dinheiro de Williams. Nathan Rothschild mais tarde se gabou de que nos 17 anos ele esteve na Inglaterra e ele aumentou sua libra original de 20.000 libras estaca dada a ele por seu pai por 2.500 vezes. Cooperando dentro da família dos Rothschilds logo cresceu inacreditavelmente rico em meados do século XIX eles dominaram todos os bancos europeus e eram certamente a família mais rica no mundo que financiaram Cecil Rhodes, tornando possível para ele estabelecer um monopólio sobre o diamante e o ouro campos da África do Sul na América eles financiou a Riemann e Ferrovias, os Vanderbilts e Ferrovias e os Imprense e Carnegie na indústria siderúrgica entre muitos outros. De fato, durante a Guerra Mundial, J.P. Morgan foi pensado para ser o homem mais rico da América, mas depois de sua morte foi descoberto que ele era na verdade, apenas um tenente do Rothschilds uma vez que a vontade de Morgan foi feita descobriu-se que ele possuía apenas 19% das empresas da P. Morgan.
Em 1850 James Rothschild, o herdeiro do ramo francês da família, foi dito para valer 600 milhões de francos franceses, 150 milhões a mais do que todos os outros banqueiros da França juntos. Ele construiu esta mansão chamada Ferrières a leste de Paris. Eles vão ler meu primeiro na cena dele, exclamou Reis. Não podia pagar isso, só poderia pertencer a um Rothschild. Outro comentador francês do século XIX. Coloque desta forma: há apenas um poder na Europa e que é Rothschild. Lá há evidência de que sua predominante em pé no financiamento europeu e mundial mudou a um semelhante estabelecimento dos Illuminati na Inglaterra. Operando sob o nome do Instituto Britânico de Romances Internacional, existem organizações secretas Illuminatis na França, Alemanha e outras nações que operam sob diferentes nomes, e todas essas organizações, incluindo o CFR, continuamente configurado numerosa subsidiária ou frente, organizações que estão infiltradas cada fase das várias nações assuntos. Mas em todos os momentos as operações dessas organizações foram e são planejados e controlados pelos banqueiros internacionalistas, que em turno foram e são controlados pelo Rothschilds, como revelado no Boletim de Notícias número 122. Um ramo da família Rothschild havia financiado Napoleão. Outro ramo dos Rothschilds, ambos os ramos os mentores reais de os Illuminati, financiaram a Grã-Bretanha, a Alemanha e as outras nações do Napoleão. Imediatamente após as guerras napoleônicas, os Illuminati assumiram que todas as nações estavam tão destituídas e tão cansadas de guerras que eles ficariam contentes por qualquer solução, de modo que o conjunto Rothschild hoje o que eles chamam de Congresso em Viena, e nessa reunião eles tentaram criar a primeira Liga de Nações, sua primeira tentativa do mundo. O governo, na teoria de que todos os chefes coroados dos governos europeus estavam tão profundamente em dívida com eles que eles iriam voluntariamente ou não querer servir como seus toges. Mas o czar da Rússia pegou o fedor do enredo e, completamente torpedeado e enfurecido, Nathan Rothschild, em seguida, a cabeça daquela dinastia, jurou que algum dia ele ou seus descendentes destruiriam o czar de toda a sua família. E seus descendentes realizou essa mesma ameaça em 1917. Os Illuminati operam no muito longo alcance. Se vai demorar dezenas de anos ou mesmo séculos, eles têm dedicado seus descendentes para manter o enredo fervendo até que eles esperam que a conspiração é alcançada. Um uso de suborno monetário e sexual para obter o controle de homens já em alta lugares nos vários níveis de todos os governos e outras áreas de atuação, uma vez que pessoas influentes caíram por as mentiras, engano e tentações dos Illuminati. Eles estavam a ser realizados em escravidão pela aplicação de política e outras formas de ameaças, de chantagem, de ruína financeira, exposição pública e dano físico até a morte para si e os membros amados de suas famílias. Fazem você perceber quantos presentes top funcionários em nosso governo federal em Washington são controlados em apenas esse caminho pelo CFR. Você percebe quantas homossexuais em nosso Departamento de Estado, Pentágono, todas as agências federais. Mesmo em a Casa Branca é controlado dessa maneira. Número 2. Illuminati e as faculdades e universidades eram para cultivar estudantes possuindo capacidade mental excepcional pertencente a famílias bem educadas com inclinações internacional, e recomendá-los para especial treinamento em internacionalismo, como a formação devia ser fornecida através da concessão de bolsas de estudo para aqueles selecionados pelo aluminoso, que lhe dá uma ideia do que a Bolsa Rhodes significa. Significa doutrinação em aceitar a ideia que apenas um governo mundial pode colocar o fim das guerras e conflitos recorrentes. É assim que as Nações Unidas foram vendidas para o povo americano. Todos esses estudiosos eram para ser persuadido pela primeira vez e, em seguida, convencido de que homens de talento especial e cérebros têm o direito de governar os menos presenteado no chão, que as massas não sei o que é melhor para eles fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Em além da rosa e semelhante bolsas, hoje existem 3 Illuminati especial tolos localizados na cidade de Gordon, na Escócia, Salem na Alemanha e Ana, a mais brilhante, na Grécia. Estes 3 são conhecidos, mas existem outros do que são mantidos disfarçado. O príncipe Filipe, o marido da rainha Elizabeth da Grã-Bretanha, foi educada na cidade de Gordon, na instigação de Lord Louis Mountbatten, seu tio, parentes de Rothschild, que se tornaram almirante da Grã-Bretanha da frota depois que a Segunda Guerra Mundial terminou. Número 3. Todas pessoas influentes presas à vinda sob o controle do Illuminati pelos os alunos que tinham sido especialmente educados e treinados deveriam ser usados como agentes e colocados nos bastidores de todos os governos como especialistas para que eles aconselhariam o topo executivos adotassem políticas que a longo prazo serviu os planos secretos da conspiração de um mundo Illuminati e provocar a destruição dos governos e religiões. Eram eleito ou nomeado para servir. Número 4.
Talvez a diretiva mais vital e o plano da Casa Branca era obter controle absoluto da imprensa naquele vez que o único meio de comunicação distribuir informações ao público para que todas as notícias e informações pudessem ser inclinadas para que as massas pudessem ser convencidas de que um governo mundial é a única solução para os nossos muitos e variados problemas. Agora você sabe quem é dono e controla nossos meios de comunicação de massa e dizer-lhe praticamente todo o filme Lotus em Hollywood é de propriedade do Lehman Loeb Company, Goldman Sachs e outros banqueiros internacionalistas. Todos os canais nacionais de rádio e TV na nação são de propriedade controlados por aqueles mesmos banqueiros internacionalistas. O mesmo é verdade de toda a cadeia de Metropolitana, jornais e revistas, também dos serviços da imprensa, como a Associated Press, United Press Internacional, etc. Os supostos chefes de todos esses meios são apenas as frentes para os banqueiros internacionalistas que, por sua vez, composta a hierarquia do CFR. Hoje os Illuminati estão na América e agora você pode entender por que a imprensa do Pentágono, o agente Sylvester, tão descaradamente proclamado que o governo tem o direito de luz das pessoas. O que ele realmente queria dizer foi que o nosso governo controlado por CFR tinha o poder de mentir e ser acreditado pelo povo e